uma amiga minha, eu nem sei se ela está aqui, talvez ela esteja ou não, mas ela me perguntou, falou assim, Ju, eu estou adorando o Notion, eu estou fazendo lista para tudo, mas eu estou com várias listas separadas, e aí nessas listas eu tenho os prazos, então, por exemplo, eu tenho uma lista de filmes, e aí eu tenho os prazos que eu tenho que assistir esses filmes, eu tenho uma lista de tarefas pessoais e os prazos dessas tarefas pessoais, e mesma coisa para a faculdade. Eu tenho várias listas, mas eu não consigo entrar na minha página inicial e juntar todas essas listas para ele me falar quais são as tarefas dessa semana. E aí eu comecei a pesquisar um pouco e eu entendi que o Notion ele realmente não consegue juntar várias listas. E aí quando eu falo lista, na verdade são tabelas, tá? Então ele não consegue juntar várias tabelas em uma tabela só para te falar de todo o seu Notion quais são as suas tarefas daquele dia ou daquela semana. Mas uma forma que ele funciona muito bem é você ter uma lista principal e aí essa lista principal desencadear ou ter várias filhas. Tipo, você vai filtrar para filmes, filtrar para área pessoal. E talvez isso pareça um pouco complexo e que não faça tanto sentido, principalmente no começo, quando você tem poucas informações, mas eu te garanto, tipo, de verdade, isso acaba fazendo muita diferença para que você consiga se organizar e ter um lugar só, por exemplo, na sua página principal, de tudo que você tem, quais são as tarefas daquela semana, sabe? É uma forma que eu encontrei e vi alguns tutoriais, tem um tutorial no YouTube falando um pouco sobre isso, mas também não tem nada em português, por isso que eu achei que fosse interessante de mostrar um pouco para vocês, e realmente eu acho que é o que eu mais tenho mexido ultimamente. Então, da mesma forma que eu fui criando com vocês essa página, eu vou criar essa forma de tabela e mostrar como é que eu faço para linkar uma coisa com a outra. Lista principal. Tchau, Aristóteles. Vamos colocar aqui. Pode deixar essas colunas. Como que a gente cria uma tabela? Igual a Nath perguntou, né? Como é que a gente faz para mudar a letra? Sempre que a gente quer fazer alguma coisa com aquele bloco e você não sabe algum comando específico, se você dá essa barrinha e ele pergunta, né? Ou você escreve para um texto ou essa barra para os comandos. Então, vamos com essa barra. E aí eu vou escrever que eu quero uma tabela. Table. E aí, um adendo que você tem tabela inline, que seria no meio dessa sua página, ou tabela de página completa. E aí, quando você escolhe essas opções de full page, quer dizer que você não vai poder escrever mais nada nessa página, ela vai ser só uma tabela. Então, nesse caso, a gente quer essa inline. Ok. Ele criou uma tabela sempre dessa forma. Então, a gente vai chamar lista principal. E o que eu recomendo? Quando vocês forem fazer isso com o Notion de vocês, cria essa lista principal e escreve nessa primeira coluna, né, de name, todas as tarefas que vocês têm para fazer. Então, eu vou colocar algumas aqui só para simular e a gente ter alguma coisa para mexer. Bom, depois que vocês colocarem todas as suas tarefas, é hora da gente começar a customizar essa própria lista. Quando eu vou fazer eu vou fazer tabela de lista de tarefas, né? Eu uso essas colunas, elas podem ter todas essas funções. Ela pode ser um texto, um número, então para a planilha financeira isso é bom. Ela pode ser esse select, que você vai escolher algumas tags para a sua linha, né? Então, referente a, por exemplo, responder e-mail, eu posso colocar que isso é pessoal, isso é da faculdade. Enfim, tem várias funções. Vamos chamar aqui de checkbox. Então, quando eu mostrei para vocês que a gente tinha como fazer isso no texto, também dá para fazer isso nas tabelas. Então, aqui, ó, quando eu der esse check, eu posso considerar que eu fiz essas funções. A gente pode chamar aqui de feito. E aqui de tarefa. Além disso, normalmente, quando a gente vai montar uma tabela com lista de tarefas, a gente coloca uma data de entrega, né? Então, eu vou chamar essa coluna de data e escolher a data. Então, vamos lá. Responder e-mail. Escolhe essa opção de data. Outra coisa interessante é que você pode escolher o formato. Eu gosto de colocar
como formato esse relativo, que ele não vai falar, tipo, um dia, ele vai falar amanhã, segunda-feira, enfim, né? E aí sempre em inglês, porque o Notion, ele, infelizmente, é só em inglês. Além dessas colunas, outra coluna que a gente pode ter é a área. Por quê? Assim eu consigo colocar uma tag de que área da minha vida que aquela função é. E aí, como é uma tag, né, a gente usa esse select aqui, que você vai escolher uma das opções. Então, responder e-mail da iniciação científica. Faculdade. Eu escrevi faculdade, não existe essa tag, porque eu acabei de criar essa tabela. Então, ele vai perguntar, você quer criar essa tag? Sim. Então, ela está aqui. Então, sempre que eu escrever agora o F, né, ou começar a escrever faculdade, ele já vai completar com faculdade. Então, além disso, esse daqui é da faculdade. Eu posso dar até um Ctrl+C e pronto. E outras áreas. Isso aqui é pessoal. Bom, isso daqui é a sua lista principal. A ideia é que você só precise fazer isso uma vez e depois essa lista ela vai ser preenchida automaticamente. Como assim? Temos essa lista em algum lugar que você nem vai precisar ficar checando nem nada. Aí você vai na sua agenda ou em qualquer outra, enfim, alguma página que você queira que tenha algum tipo de lista de tarefa. Então vamos supor que eu estou na minha agenda. Aí eu vou criar uma nova tabela, mas não vai ser uma tabela do zero, ela vai ser uma tabela linkada com essa outra tabela principal. Então, eu vou escrever aqui, ó, Create Linked Database. Criar uma tabela linkada com uma base de dados, e aí ele vai perguntar de qual tabela que é essa base de dados. Lista principal. Tá vendo que ele só repetiu, desconfigurou um pouco a ordem, assim, porque ele sempre vai colocar no início essa coluna principal, mas enfim. E como essa tabela ela vai ser só da minha agenda, eu vou começar a colocar filtros. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos, filtro, adicionar um filtro. Então, finge que eu quero ter só as minhas tarefas que tem como data entre a semana seguinte. Então, eu tenho aqui todas as minhas tarefas para a próxima semana. Além disso, é interessante, né, que a gente coloque na ordem. Então, agora eu tenho aqui, sexta eu tenho isso, no próximo domingo e na próxima segunda essas são as minhas tarefas. Ok. A gente ainda pode fazer algumas alterações, enfim, mas para você ter uma lista de tarefas da semana é basicamente isso. Aí a gente está em agora uma outra página da faculdade e eu quero ter uma lista com as minhas coisas da faculdade. Então, eu vou criar uma Linked Database para lista principal. Vai aparecer a mesma aqui. Só que aí eu vou fazer um outro filtro, que vai ser onde área é faculdade. Então, agora eu tenho só esse filtro da faculdade. E, enfim, aí a gente vai montando. Além disso, né, de fazer esses filtros, eu poderia fazer esse outro filtro que eu já mostrei para vocês de data, então aparecer só as próximas tarefas. Outro filtro que eu uso bastante, então vou adicionar ele aqui, que é quando o checkbox ele não está marcado. Por quê? Quando eu marco, ele sai. Então, já vai limpando um pouco aquelas informações. E, com o tempo, vocês vão explorando e vendo que é realmente esse Minecraft, que você vai fazendo várias coisas e não tem como falar tudo aqui. Então, toda vez que eu estou lá em faculdade, crio uma nova tarefa da faculdade, vai aparecer nessa lista da faculdade, vai aparecer quando for a data dela na minha agenda, estaria na minha lista principal, que eu não acesso. Então, elas são linkadas e realmente, quando você cria uma informação, aparecem todas as outras que têm um filtro para aquela informação. Então, isso é realmente perfeito, assim, eu uso muito.
Além disso, para finalizar essa questão das listas principais, as listas do Notion, elas oferecem vários tipos de visualização. Então, eu estou vendo aqui as minhas tarefas da semana como lista. Eu quero agora ver como calendário. Ele vai perguntar, né, que nome que você quer dar para essa visualização, calendário, ok. E aí ele vai montar um calendário com as minhas tarefas. Então, às vezes, quando eu for me programar, é interessante de ver quais são, que dia que eu tenho muita coisa. Então, não, vou passar isso aqui para cá, não, para cá. E aí você vai montando.